Olá, estamos de volta no podcast do IbraWork. Hoje iremos falar sobre a evolução da comunicação através da tecnologia. Comigo, Fábio Berendi, que vai falar comigo sobre o que vem acontecendo. Fábio, se apresente, por favor. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está no meio digital e mesmo para quem tem 30 anos de experiência como eu, às vezes a gente perde essa noção de tempo e da necessidade de se comunicar da melhor forma possível no meio digital, né? Televisão é uma coisa, televisão é sempre uma coisa do dia. O jornalismo mudou muito. Tenho 30 anos de profissão, até para falar um pouquinho para o pessoal aquilo que eu já fiz. Fui repórter, fui chefe de reportagem, editor-chefe, diretor de jornalismo da Record no Rio Grande do Sul durante algum tempo. Trabalhei também com políticos, assessorando políticos de todos os lados, em algumas secretarias municipais e estaduais, né? E também na área corporativa, trabalhei em grandes agências. Eu não chamaria nem de evolução da comunicação, uma verdadeira revolução da comunicação. Só para você ter uma ideia, quando eu virei repórter de TV, lá para 95, 96... a comunicação com a redação ainda era feita naqueles rádios pesados, no HT. A gente saía com aquele rádio, que só ele pesava mais ou menos 1 quilo, mais 2 ou 3 baterias, para se comunicar com a redação durante o dia. O processo era completamente analógico, era uma fita muito parecida com a fita cassete, as fitas beta, né? E a edição demorava cerca de 2 horas por minuto para ser concluída naquilo que era chamado de corte seco. Hoje está completamente diferente. A CNN, que teve nos Estados Unidos mais de 1.800 cinegrafistas contratados no país inteiro, hoje tem menos de 100. Todos os repórteres saem à rua com um celular moderno, já com programas de edição bem simples de mexer, e já mandam matéria quase pronta para a central. Mudou muito, mudou tudo, e essa mudança nem sempre é para melhor, é para o bem. Porque a comunicação moderna, digital, pelas redes sociais, ela traz também uma série de riscos embutidos. Qualquer palavra mal colocada, qualquer frase que possa ser distorcida, pode destruir a reputação de uma pessoa. Então a tecnologia ela é sim uma aliada, não adianta lutar contra a tecnologia, mas as pessoas têm que ter a noção do tamanho do alcance da mensagem que elas passam, que hoje é milhões de vezes maior do que era há 20 anos, do que era há 30 anos. Você colocou um ponto muito importante, Fábio, que é essa questão da mudança da tecnologia, mas ainda assim a necessidade de saber se comunicar, né? Porque um monte de gente hoje discute, porque hoje não precisa mais ter jornalista, porque todo mundo é comunicador, o que não é verdade. Exato. O jornalismo, vamos lá, quando a gente passou por uma discussão muito grande aí sobre a necessidade ou não do diploma. O que a faculdade de jornalismo te ensina, além de preparar caipirinha e de se divertir como outras faculdades não ensinam? Ela ensina a importância da checagem da notícia. Quando você está num veículo de imprensa, seja ele qual for, profissional e sério, aquela notícia passou por uma série de checagens. Mentiras não são publicadas em veículos sérios. Não são. Você pega, eu vou aqui falar de televisão, que é a minha especialidade, também um pouquinho de rádio, mas você não vai ver mentira publicada na Globo, na Band, no SBT, na Record, na Rede TV, às vezes escorrega na bola, né? Eles não publicam mentiras. Editorialmente, eles dão um direcionamento para aquela notícia, o que é absolutamente natural, e eu chamo isso de legítimo, né? Pois, apesar de ser uma concessão pública, cada TV tem um público diferente. Cada TV age como um ente político de forma diferente. Então, esse direcionamento é normal e ele acontece, né? Hoje é muito mais difícil você se informar bem ouvindo ou escutando ou assistindo ou lendo apenas um veículo de comunicação, né? Acho que quem puder comparar as mesmas notícias em diferentes veículos vai poder fazer um juízo de valor um pouquinho maior. Mas eu ainda insisto naquele ponto. Os riscos dessa comunicação moderna, digital e veloz são muito, muito, muito grandes para quem acha que não tem problema eu dizer isso aqui no meu podcast, eu falar mal de alguém aqui no podcast, né? Uma hora isso pode viralizar, como o pessoal diz, e aí as reputações vão abaixo. O famoso cancelamento, né? Isso a gente vem acontecendo constantemente, a gente vê acontecendo constantemente com vários produtores de conteúdo online, e que apesar de terem todo o acesso à tecnologia, terem uma produção muito maior do que muita TV tinha há alguns anos atrás, eles não conseguem controlar ou organizar direito a sua pauta para daí conseguir dar o direcionamento.
né? E isso hoje é necessário um grande treinamento, porque apesar de você ter todas as tecnologias possíveis, o que não mudou foram as pessoas, né? Depende muito de o que as pessoas interpretam do conteúdo que você passa. Exatamente. Acho que a pessoa que se dispõe a usar as redes sociais, a usar essa tecnologia toda para se promover, para promover uma ideia, para promover um produto, para ganhar engajamento, para multiplicar o número de seguidores, ela devia passar por um treinamento. A gente tem bons exemplos aqui. Eu vou citar aquele rapaz, o Monark. Não interessa que ele não tem nada na cabeça, que ele não tem cultura, que ele não estudou, que ele é um completo imbecil e ignorante. Ele ia muito bem, porque ele é uma pessoa, apesar de ignorante, ele é ignorante, ele não conhece a história. Vou ter que cortar essa parte. Tem que pegar mais leve? Mais leve. Então, vou tentar. Então, vamos pegar um exemplo aqui que ficou absolutamente em pauta nos últimos anos, que é aquele rapaz, o Monark, né? Que ele é ignorante não no sentido de ser burro, mas de não ter informação, de não ter estudado, de ter conceitos absolutamente diversos e divergentes do que é a realidade. E isso acabou virando uma armadilha para ele, né? O rapaz é muito inteligente, ele é um grande entrevistador, né? Mas quando ele resolve falar aquilo que acha no meio de uma entrevista, e o objetivo de um podcast não é você dar a sua opinião, né? É você descobrir a opinião do outro, né? Nada mais é do que uma entrevista. E quanto melhor conduzida, com mais profissionalismo e com mais preparo, menor a chance de dar problema para quem faz a entrevista e muito melhor para o espectador, para quem está assistindo, para quem curte esse conteúdo, que vai poder se informar com um pouco mais de qualidade. Concordo com você. O exemplo do Monark, do Flow Podcast, é um dos grandes exemplos do Brasil de como que você tem que tomar muito cuidado o que você fala e como as pessoas interpretam aquilo. Né? Essa é uma máxima da comunicação, né, Juliano? Não interessa aquilo que você quer dizer, interessa como você vai dizer, porque o objetivo final é o que a pessoa vai entender dessa mensagem, né? Então você tentar... A ironia, por exemplo, ela é, sem dúvida nenhuma, uma armadilha para qualquer um que usa um microfone, para qualquer um que coloca a cara numa tela, para qualquer um que escreve. Ironia tem que ser evitada. A linguagem direta. Eu lembro de um episódio muito engraçado, quando eu me tornei repórter de rede. O chefe lá na Band era o Paulo Henrique Amorim. E no meu primeiro dia de reportagem para a rede, foi depois de alguns furos que eu dei numa cobertura aí da prefeitura, ele parou atrás de mim como uma assombração, assim, ficou olhando meu texto. Ele desplugou meu teclado, ele arrancou do computador assim. Falou, se você continuar usando preposições e advérbios, você nunca mais vai entrar no meu jornal. Linguagem é direta. Sempre. Sempre. Entendeu? Eu falei, entendi. Isso vale para qualquer mídia, né? Quanto mais você penteia e floreia um conceito ou uma pergunta, pior ela vai ficar, mais difícil de entender, e você dá margens até para se prejudicar por conta disso. Tanto que você vê que o atual apresentador, eu não me recordo o nome dele, embora tenha assistido algumas entrevistas dele do Flow Podcast, o Igor. O Igor é genial, ele pergunta e deixa falar. E quando ele é retrucado com uma pergunta, eu acho que a entrevista do Igor com o Ciro Gomes é um exemplo. Ali está um media training completo. Tá? O Ciro é uma das pessoas mais preparadas e inteligentes que eu conheço. Não é difícil provocar, ele tem um fígado muito grande. Mas ele e o Igor, ele foi um exercício de comunicação de altíssimo nível, né? Em que o Igor mostrou estar não só preparado para a entrevista, mas também para eventuais consequências sobre aquilo que ele dissesse. Eu acho que é isso que as pessoas têm que dizer. Às vezes um comentário maldoso na internet vira um print de um político que você goste ou não goste dele. Às vezes uma crítica ácida ou desrespeitosa a um artista na rede social, isso pode virar um print que viraliza. Algumas pessoas cobrem o nomezinho na hora de printar, né, na hora de publicar, outras não. Então, essa cultura do cancelamento, muito embora tenha gente que ache isso exagerado, eu não acho. Eu sou um homem de comunicação. A mensagem é muito clara. Ela tem que ser muito clara. Se a mensagem não é clara, há sempre ou um interesse escuso ou a falta de preparo mesmo, né? A consequência, às vezes, é muito maior do que o dano causado pelo escorregão da pessoa, entre aspas, cancelada, né? Mas há maneiras como evitar isso. Hoje é tudo muito rápido, gente. Eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que a gente tem que lembrar disso, gente, sobre essa questão, porque um monte de gente discute falando que a cultura do cancelamento é uma coisa que é nova. E não é nova. Eu me lembro da época do jornalismo, se você escrevesse alguma coisa e fosse pro jornal, tinha gente que ia lá, recortava o jornal, botava, printava, chegava pra você, imprimia e distribuía na universidade pra reclamar daquele assunto. Ou seja, a diferença é velocidade. Exatamente. Hoje as coisas chegam muito mais rápido. Por quê? Porque a gente tem um computador no bolso. O celular tá toda hora apitando a gente.
A gente tem o Twitter, em que é uma rede em que as pessoas gostam de discutir inflamadamente. Então o finado Twitter, né? Agora o X, né? Então, assim, o foco agora é essa velocidade de comunicação, correto? Porque é muito mais fácil, né? Essa velocidade permite um alcance muito mais rápido, né? E às vezes, quando a pessoa percebe que falou, já tem gente curtindo, ou descurtindo, ou malhando, ou atuando como um hater em cima daquilo que a pessoa disse há 10 minutos. Ou seja, no meio de uma entrevista coletiva, por exemplo, você tem hoje repórteres que estão lá com o seu cinegrafista de televisão, mas também estão com o próprio celular. Com o próprio celular transmitindo direto para a TV, onde já tem um editor que ouve que o repórter também fala no microfone do celular para já ir montando a edição. Escapa uma frase de um político, eu tive uma com o ministro Flávio Dino, quando estava na Band recentemente, na entrada do evento, eu com o celular na mão gravando, ele soltou ali uma pérola, né? E a primeira coisa que ele fez quando começou a coletiva foi não responder a primeira pergunta, olhar nos meus olhos e dizer, aquilo que eu disse foi um comentário infeliz que eu fiz para um amigo, eu vi que você gravou. Não use porque é maldade. Não usamos, porque foi um pedido dele. Foi uma recusa, uma refutada na hora. E foi uma piadinha infeliz e bem sem graça também. Não dá para falar. Mas essa velocidade, se as pessoas não tiverem isso em mente, aquilo que você diz pode ser escutado por milhares, por milhões de pessoas 5 minutos depois, né? Dependendo do teor da posição que você ocupa, isso é muito grave. Eu tenho um episódio pessoal para falar sobre isso. Eu tive Covid, né? Já havia 1 ano de pandemia. Eu fiquei ruim apenas durante 3 dias, bem ruim de febre alta, mas não cheguei a ser internado. A pessoa que passou Covid, o Ronaldo, um grande amigo, ele faleceu. E eu fiz lá, assim que eu estava restabelecido, um daqueles textões de rede social. E entraram muita gente se solidarizando, a grande maioria, mas teve um sujeito ali específico que falou um monte, né? Por conta da orientação política dele e da minha. Eu sou um homem de centro-esquerda, sou social-democrata convicto, um órfão da social-democracia. Foi muito pesado o que ele escreveu, textualmente mais ou menos assim, um vermelhinho a menos. Nossa. Né? Que morram com esse monte de vacinas. Assim, algo assim. Eu printei esse comentário dele e botei durante 3 dias seguidos nas minhas redes sociais. Vários amigos em comum me ligaram, dizendo que já haviam rompido com esse cara faz algum tempo, me dando histórico desse cara. Eu fui me informar porque eu queria processá-lo de alguma maneira, não precisei. Ele é de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, dono de uma confecção de roupa moderna, roupa para ginástica em São José do Rio Preto. Um amigo em comum, sem o meu consentimento, mas eu teria aceitado, fez lá uma campanha de ads para que a cidade visse o comentário dele. Ele quebrou em 3 meses. Ele quebrou em 3 meses. Por causa de um comentário absolutamente desproposital, cafajeste e por aí vai. As pessoas têm que ter essa consciência, né? Eu digo que essa evolução da comunicação, ela foi gradual até a invenção do aparelho celular. O meu está ali desligado em modo avião. Quando o celular, o smartphone, entrou no jogo, você manda um recado de áudio, instantaneamente alguém está ouvindo. Você faz um vídeo de 30 segundos e manda numa velocidade incrível para alguém ouvindo, a coisa mudou completamente de figura. O celular não é o vilão. A comunicação ganhou muito mais importância depois da entrada em ação do celular nesse cenário como um player importante. A culpa não é do celular. A culpa sempre vai ser das pessoas, né? Eu gostaria muito de viver num mundo em que apenas a palavra pudesse ser usada como arma, né? Seria muito mais fácil. Mas aí os cancelamentos poderiam virar apenas cíveis e criminais, né? Uma vez que você não tem armas. Mas acho que as relações humanas ficariam muito mais civilizadas. Então eu acho que isso é um processo de evolução, é uma revolução na comunicação, mas de acordo com aquilo que vem acontecendo na sociedade, né? As piadas que nós fazíamos, a gente tem mais ou menos a mesma idade, né, Juliana? Na casa dos 50, tem 51 já. As piadas que nós ríamos quando a gente era garoto, hoje são indecentes. Sim. E eu entendi isso, você entendeu isso, os meus filhos me ensinam isso todos os dias. Quem se recusa a entender isso vai pagar um preço em um momento ou em outro. Pode ser no negócio, por conta de um comentário em rede social, numa reunião de negócios, a pessoa pode perder o negócio. Eu já vi isso acontecer.
Pô, mas você disse isso aqui na rede social e tá aqui querendo vender o produto pra gente. Em quem que eu acredito aqui? Acabou a reunião. Acabou o negócio. Não tem jeito. Então é uma revolução sim na comunicação, mas as pessoas têm que partir dessa premissa. O celular não é vilão, a comunicação não é vilão. Cada um morre por aquilo que diz. Cada um se responsabilize por aquilo que diz. Eu acho que é uma lição bem básica e muita gente ainda se recusa em entender. E essa é a base do Media Training, né? Eu já fiz um Media Training uma vez, de uma grande corporação de tecnologia, e, resumidamente, no final do treinamento, o que eu entendi é: segure a boca. Sim. Pense no que você vai falar. Uma coisa que eu digo para os clientes quando eu faço o Media Training, eu divido o meu treinamento mais ou menos em 3 etapas, tá? Primeiro, uma reuniãozinha de 1 hora, 2 horas, teórica. Comunicação, a gente mostra alguns cases mais antigos, como, por exemplo, o Ciro Gomes dizendo que a função de Patrícia Pilar naquela campanha presidencial era apenas dormir com ele. Ele se arrependeu, ele corrigiu 40 segundos depois. Eu tenho essa gravação, uns 4 minutos. Mas ficou, né? Ele falou uma bobagem em 20 segundos, corrigiu em 40, e ficou mais 3 minutos se justificando, corrigindo e dizendo realmente a importância da Patrícia Pilar na campanha. Só ficou aquele trecho. Sim. Né? Você pega, por exemplo, Antony Garantinho. Qual que é a imagem quando você fala no Antony Garantinho hoje que você vê? Ele se debatendo que nem um maluco na ambulância com um monte de gente filmando ele. Essa imagem nunca vai ser apagada. O Ciro Gomes vai ter que conviver até o último dia da vida pública dele com essa pergunta sobre o que ele disse da mulher dele. Então, não tem remédio, não tem remédio. Aquilo que a gente diz é nossa responsabilidade. Se ela não é civil e criminal de acordo com a dureza da lei, né, ela é social de acordo com a dureza dessa nova época que a gente vive e que eu acho altamente positiva, em que o direito de qualquer minoria não pode ser sobrepujado pela vontade, bom humor, ironia ou grosseria de qualquer outra pessoa. Né? Não dá mais para falar, contar piadinha homofóbica, não dá mais para você jogar conceitos racistas ou xenófobos numa conversa qualquer. Acabou a graça disso. As pessoas agora, para fazer graça, têm que ser muito mais inteligentes do que eram até então. Isso dificulta muito. É por isso que você vê esse funil acontecendo nas redes sociais. Você tem milhares, milhões de micro-influenciadores. Mas aqueles caras que realmente oferecem um conteúdo de qualidade, inteligente, provocativo, que convidam a reflexão, esses caras vão estar voando. O Igor tá aí, é um exemplo disso. Legal. Esse ponto que você está colocando é interessante e eu queria entender um pouco da sua posição. A gente tem uma revolução da tecnologia acontecendo, a gente tem esse aumento dos influenciadores acontecendo no mundo todo e isso está virando um negócio, né? Por quê? Como antigamente era o dono do jornal, o dono da rádio, né, que era o detentor do conhecimento, o detentor da forma de comunicação, hoje quem controla e quem organiza esses influenciadores, ele tem a narrativa na sua mão. Exato. Né? E a gente tem visto isso. O Brasil virou uma guerra de narrativas nos períodos políticos, nos últimos períodos políticos. Não só o Brasil, né, Juliano? Desculpa te interromper. Eu acho que isso é um fenômeno global. Exato. Talvez o primeiro grande exemplo foi o Brexit, a saída da Inglaterra da União Europeia. Exato. Né? Ali, com um avalanche de mentiras e de fake news, até hoje, eu tenho amigos que moram na Inglaterra, até hoje os ingleses se olham e falam que a gente acabou fazendo. Né? Muita gente gostaria de voltar atrás, mas foi uma decisão soberana do povo. Né? E agora a União Europeia também já se estabilizou sem a Inglaterra. Então é uma nova ordem mundial mesmo. Trump eleito, né? Bolsonaro eleito aqui. Né? Será que o Bolsonaro era realmente, você que é de direita, será que ele era realmente o melhor candidato da direita naquela eleição, em 2018? Melhor que Henrique Meirelles, que também é um homem de direita? Melhor do que o governador Geraldo Alckmin? Cada um acredita na sua narrativa. Não quero misturar a política com isso, né? Mas é muito mais fácil. Reflexão. É uma reflexão, porque se você ouve alguma coisa, e eu vejo pessoas do meu convívio, pessoas inteligentes, advogados, médicos, gente da família, mandando as fake news mais absurdas em redes sociais, para um lado ou para o outro, uma fake news de direita ou de esquerda, né? Mentira não tem lado, né? Mentira não tem partido. Essas pessoas não refletem antes? Então, essa é uma pergunta que eu queria fazer para você como comunicador, como jornalista, como uma pessoa que viu a fita rodando lá e hoje, né, a gente vê essa velocidade gigantesca. Como que a gente consegue resolver essa situação?
Porque, por exemplo, a gente tem uma guerra de narrativas acontecendo a todo momento. Para qualquer coisa, né? Inclusive na compra de um produto qualquer, Exato. os microfones dos celulares ligados, a gente começar a falar que agora num determinado carro importado, Ele vai aparecer propaganda. uma hora depois a gente vai estar recebendo propaganda. Eu acho que a sociedade ainda não percebeu que é responsabilidade dela evitar esse tipo de coisa. A mentira, quando me beneficia, ou quando vai de encontro àquilo que eu penso, ela passa a ser aceita. A sociedade se comporta assim. Mas essa é uma mentira que confere com a minha narrativa. Então, deixa ela passar. Ou compartilhar. Né? Manda para frente. É a responsabilidade de cada um. Quando a gente fala em controle da mídia, em controle de conteúdo, eu sou radicalmente contra. E cada um, a gente tinha que ser como os Estados Unidos. Cada um fala aquilo que bem entender, mas que arque com as consequências depois, sem reclamar. Né? Porque as premissas continuam as mesmas. Você não pode ofender outras pessoas. Você não pode agredir outras pessoas. Você não pode atacar outras pessoas com mentiras. Isso é errado. Né? Isso é errado e é previsto no nosso Código Penal. Calúnia, injúria, difamação. E aí você vai reclamar porque você disse na rede social? Não faz sentido. Eu acho que a responsabilidade do cidadão, da pessoa, ela se sobrepõe a qualquer facilidade ou qualquer benefício que as redes sociais, que a tecnologia pode trazer para a gente. Eu acho que a tecnologia evoluiu demais, mas a consciência humana sobre a responsabilidade na hora de usar essa tecnologia, essa precisa evoluir junto, urgente. Pensando um pouco nessa questão, vamos expandir um pouquinho mais, vamos sair um pouco do Brasil, vamos falar do mundo como um todo em relação à parte de comunicação. A gente tem visto cada vez... Antigamente, era uma dificuldade gigante você ter as noções ou contatos com outros países, e isso veio mudando aos poucos com a ascensão da televisão, do rádio, da televisão e etc, etc. Mas ainda assim a gente tinha aqueles nossos centros, né? A gente era muito mais eurocêntrico, depois a gente foi muito mais americano, e atualmente o mundo está ficando cada vez mais global, né? Eu tenho, por exemplo, contatos online com pessoas de outros países que falam em português e falam em inglês, e a gente bate papo como se eu estivesse do meu lado aqui. E se você fizer através do chat GPT, tradução simultânea. Exato. Você. Então, assim, a evolução de tecnologia ela está trazendo uma mudança muito grande. Porque, por exemplo, o Google está planejando para os próximos anos lançar uma ferramenta em que eu subo um vídeo em português e ele automaticamente troca a minha linguagem para qualquer um escutar isso. É isso. Usando inteligência artificial. Ou seja, a gente vai ter um mundo global, uma comunicação global. Eu acho que já tem. Até onde isso vai parar, né? É difícil você saber o limite, né? Você ainda depende de rede, de dados, etc. Mas você liga para a China hoje via WhatsApp. Uma ligação de vídeo com boa qualidade. Se tiver um 150 mega na sua internet em casa, tiver Wi-Fi, a mesma coisa lá na China, vocês vão conversar instantaneamente, com menos delay do que ter um satélite de televisão, por exemplo. Delay, para quem não sabe, gente, é quando o apresentador chama o repórter e ele fica lá ainda. 4, 5 segundos, aí ele dá boa noite. É a diferença para o sinal percorrer os satélites. Isso na internet praticamente não acontece. Né? Com o 5G, e aí eu falo com um pouquinho de propriedade, eu estudei bastante os 5G, eu fui assessor da Secretaria de Inovação e Tecnologia aqui em São Paulo. Né? E por um acaso a minha cunhada, ela foi uma grande diretora executiva da Samsung aqui no Brasil, e eu tive contato através dela em eventos sociais com os coreanos. Né? O coreano pega o celular dele e mede a nossa internet aqui e dá risada na nossa cara. Com certeza. Ele fala, isso não é 4G. Isso que vocês estão usando não é 4G. Por que vocês chamam de 4G? 3G e meio, né? E esse 5G, não tem 5G no Brasil. Não tem na Coreia. Não tem nem. Na Olimpíada, fizeram o teste em Tóquio, com o primeiro carro autônomo de verdade, ele atropelou um cadeirante. Porque deu um delay. Isso não vai mudar. Mas, em compensação, a velocidade com que você transmite uma mensagem hoje é praticamente instantânea. No mundo da comunicação, o mundo já é globalizado. Né? O mundo já é globalizado. Você pega, por exemplo, a Band, que tem lá acordos com algumas TVs, com a Al Jazeera, com a TV estatal chinesa, com a, salvo engano, com a NBC. Tudo que está passando na NBC, a Band usa automaticamente ou põe no ar simultaneamente. Né? Isso numa televisão. Imagina o que não é capaz de fazer num estúdio como esse. Né? Bem equipado com tudo que há de mais moderno, com uma internet realmente potente, a gente pode transmitir e fazer um evento com milhares de pessoas ao redor do mundo, né? Sendo controladas ali na mesa de som. A gente desenvolveu um evento aqui no Ibrachina,
no IbraWork, junto com o IbraChina, em que a gente teve um brasileiro que estava na China, entrou online para contar pro pessoal que estava aqui no Brasil, no evento, como que estava sendo a experiência dele na China. Isso em tempo real. Ou seja, vocês fizeram nada mais do que uma transmissão de Copa do Mundo na televisão, né? O Galvão Bueno lá no Grande Prêmio do Japão narrando e a gente ouvindo em casa. Hoje você faz uma reunião de negócio assim, né? Você faz reunião de negócio com plataformas muito mais avançadas do que Zoom, do que Google Meet, que já estão praticamente ultrapassados. Eu vi um outro dia, eu não me recordo o nome, mas é como se fosse um grande parque. Então você escolhe a salinha que você vai conversar com a pessoa, arrasta o mouse, põe na sala, chama a pessoa, imediatamente vocês estão com áudio e vídeo, um olhando para a cara do outro, um ambiente reservado, onde ninguém está assistindo, né? Com muita tranquilidade, com segurança de dados, que é fundamental nos dias de hoje. Não tem limite, não dá para saber onde vai parar, tá? Eu, quando comprei esse relógio, eu queria um smartphone, um smartwatch, com GPS, que tivesse algumas funções de saúde que para mim são importantes, né? Comecei a pesquisar. Então eu fiquei indeciso entre o Apple Watch 14, entre o Samsung não sei o que lá, e aqueles relógios esportivos da marca Sunto, Garmin, etc. Daí que um amigo falou, pô, dá uma olhada nesse aqui. Huawei, chinês, chama Honor Watch. Custa 12 vezes menos do que o da Apple. Faz tudo que o da Apple faz, é mais resistente que o da Apple. A bateria é essa aqui, eu tô com 90%, ela tem 12 dias. 90% de bateria. Tá? Eu atendo o telefone. A única coisa que eu desconfiei um pouquinho foi fazer o meio de pagamento pelo celular. Isso eu ainda tenho algum receio, talvez por ignorância da minha parte. Ele faz tudo que o Apple Watch faz e custa 6 vezes menos. Essa é uma contribuição importante. Isso sim democratiza, de uma maneira ou de outra, a comunicação, né? Quando todas as camadas sociais tiverem acesso aos mesmos tipos de equipamentos, aí a gente vai começar a ver as coisas se igualando, as oportunidades de se comunicar bem se igualando. Acho que isso faz parte de um processo político, geopolítico, mundial irreversível, né? Que começou no começo do século XX, com a Revolução Industrial. O mundo entende que é preciso igualar as condições. Ninguém faz basicamente nada como isso. Eu acredito que a comunicação aliada à tecnologia é que vão começar a mudar um pouco o modo geopolítico do mundo mesmo. Com as pessoas tendo a mesma informação, a mesma qualidade de informação, com a mesma velocidade, com a mesma difusão, é natural de que quem sempre esteve à margem dessa qualidade de informação, dessa possibilidade, dessa oportunidade, consiga subir alguns degrauzinhos a mais. Parece papo de comunista, mas não é. Não dá para ter uma sociedade tão desigual como a nossa. Eu acho que uma das ferramentas principais para igualar e para diminuir um pouco essa desigualdade é a comunicação aliada à tecnologia. Não tem volta. Não tem volta. Pensando nisso, eu acho que a gente tem que refletir, então, que hoje uma das questões principais é todo mundo se comunica e todo mundo está usando a tecnologia que tá cada vez mais fácil. Só que pouca gente tem treinamento para se comunicar. Então, isso é uma coisa que a gente precisava voltar a ter, que é uma discussão muito clara de como é que você se comunica. Como é que você utiliza essa tecnologia do jeito certo. Porque a gente literalmente tem uma tecnologia para lançar foguete na nossa mão, para ficar jogando joguinho. Não tô desmerecendo o pessoal que faz joguinho, porque eu produzi games por muitos anos. Mas você tem uma biblioteca, você tem um potencial gigante de tecnologia na mão e as pessoas não estão utilizando da maneira correta. Eu não diria nem da maneira correta, né? Mas eu acho que da maneira mais produtiva possível para si próprias e para a sociedade, né? Isso talvez passe por uma regulação oficial. Não acredito que dê certo, né? Nesse sentido da educação, eu acho que a gente evoluiu muito pouco. Você vê a garotada que sai hoje do terceiro colegial, e não vamos falar da rede pública, não. Sim. Vamos pegar bons colégios aqui. E a nota desses caras, eles não entram na USP. Essa geração Google faz trabalho de escola com o Google. Ou com o ChatGPT. Ou com o ChatGPT. Nós teremos problemas com isso. Nós teremos problemas de criatividade, de originalidade, de problemas sociais e sociológicos da evolução da sociedade para um caminho comum que beneficie o maior número de pessoas possíveis, para ir fechando o funil cada vez mais, né? Pode até causar um efeito inverso, um aumento da desigualdade. Por quê? Tem gente que busca conteúdo quando pega um celular na mão. Tem gente que fica vendo vídeo no Reels ou no TikTok quando está com o celular na mão.
Eu acho que quem vai ter vantagem na vida vai ser quem busca conteúdo de alguma maneira, né? Por isso essa explosão gigantesca nos podcasts, como o do Ibra, né? Como o Flow, que é famosíssimo, como o da Natuzaneri, jornalista da Globo News, ela fala de um tema árido, que é política. Né? O próprio TikTok hoje tem renovado nisso para o pessoal que é TikToker aí, que gosta de defender muito. O próprio TikTok hoje aumentou o tempo de duração. Você pode subir vídeos até 10 minutos. E hoje tem muita gente lá dando dica, falando de conteúdo, falando de... Exatamente. Não é mais só puro entretenimento. Programetes muito bem cortados, né? É o podcast de 10 minutos, editado, bem cortado, informativo. Eu acho que Qual que é a regra básica? Você mexe com isso. Qual que é a regra básica para você construir alguma coisa nas redes sociais ou digitalmente? Primeira coisa a se fazer é o colchão de credibilidade. Ou seja, se você não entregar nada de bom, nada que ajude, nada que melhore, nada que eleve, né? Nada que ensine, você não vai conseguir ganhar esse colchão de credibilidade que é a base da pirâmide do sucesso na rede social. A informação de qualidade, o conteúdo de qualidade, que ajude, que seja informativo, que convide a reflexão, vão continuar sendo sempre, e é assim desde Gutenberg, lá nos anos 1400, quando a gráfica foi inventada. É assim desde sempre e não vai mudar. Quanto mais conteúdo e qualidade você oferecer, melhor vai ser o seu resultado. É óbvio que a gente está botando nessa conversa o entretenimento de lado. Todo mundo gosta de ver vídeo engraçadinho na internet. A questão é o limite disso. Quem vai dar esse limite? São os pais em casa, quando a pessoa é criança, é o colégio, até o ensino fundamental, o básico e fundamental, e na faculdade já era. Sim. Eu acredito muito, e aí eu queria um pouco a sua opinião nisso, que falta... A educação cada vez mais está ficando mais distante do avanço da comunicação e da tecnologia. Tanto é que os professores atuais, eles sofrem muito para conseguir ensinar a nova geração, porque ele fala uma coisa e a nova geração pensa de outra forma. Então a gente tem um gap aí muito grande. Como é que a gente resolve isso? Vamos colocar curso de ChatGPT, curso de rede social? Vamos lá, você tem no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, aí o Google faz um trabalho brilhante, que é fornecer todo o treinamento para as equipes de professores, né, para o corpo acadêmico das instituições, sejam colégios, universidades, faculdades, enfim, para se adaptarem à tecnologia. Quando começou a pandemia, a minha filha estava num ano de alfabetização. De um dia para o outro, todo mundo para casa. Ela não perdeu um dia de aula. E não está num colégio top, carésimo. Estudando Sérgio Buarque de Holanda, um colégio de classe média, mensalidade bem acessível. No dia seguinte, ela teve aula. Para as crianças, muito mais fácil se adaptar. Com certeza. Né? Mas a idade escolar começa aos 4 e vai até os 25 anos de idade. Essa galera que vai passar por isso se adapta a qualquer coisa. Eu acho que é até natural eles não terem mais saco, não terem mais paciência para ficarem na sala de aula vendo a professora no quadro negro desenhar a fórmula matemática. Tem formas mais atrativas de você passar esse conteúdo com qualidade. A questão é, como é que você vai controlar isso? Né? Tem colégio, por exemplo, eu vou dizer o nome do colégio, Poeridomos em São Paulo, que exige um tablet da marca tal, que custa R$6.000 para cada aluno. E quando ele entra na sala, ele só tem acesso à rede interna. Ou seja, a criança dentro da sala de aula não entra no TikTok, não entra em nenhum lugar. No pátio é liberado. É legal, é altíssima tecnologia, mas que obriga as crianças, ninguém tem caderno mais no Poeridomos. A molecada tá lá com o seu tablet, com o seu iPad. Que dentro da sala só funciona na rede. Então só vai ter o conteúdo da escola. Eu acho que esse é um caminho, né? Escolas que ainda brigam, colégios que ainda brigam com a tecnologia estão fadados a ter problemas. Mas o problema também não é esse. Eu tenho esse dado mais ou menos de cabeça, né? 30% dos jovens estudam em escolas particulares. A grande massa está no colégio público. Tem uma cidade como São Paulo que não tem internet em vários bairros. Vai mandar uma mensagem de WhatsApp em Parelheiros, na Brasilândia. Conheço bem a cidade, rodei as 32 subprefeituras, tem pouco mais de um ano. Né? Guaianazes, Fundão de Guaianazes, Lajeado. Não pega celular, não pega internet. Isso é grotesco. Isso é grotesco. Imagino que não acontece nos rincões do Brasil mais profundo, mais no interior. Comunidades ribeirinhas, na Amazônia, no Pantanal, lá no sul, nos Pampas. Enquanto governos, eu não falo só de Brasil agora, eu falo do mundo inteiro, não democratizarem o acesso à internet,
a gente vai estar só criando mais desigualdade, uma desigualdade digital que vai levar a uma desigualdade social. É um problema seríssimo. Eu não vejo assim uma consciência coletiva de que isso tem que ser resolvido. Não, eu acho que isso ainda vai demorar um pouco. Sorte e privilégio de quem tem acesso a isso da maneira correta, né? Que é informar com qualidade, passar conteúdos edificantes, dá para dizer assim, uma palavra meio antiga, mas eu acho que é isso. Se você não tiver acesso desde cedo, quanto mais gente tiver acesso à internet, melhor. Quanto mais conteúdo de qualidade tiver na internet, melhor. Esse não é um movimento que já está começando. Ele ainda é restrito a quem tem a possibilidade financeira de usufruir disso. E eu consigo notar essa questão, e eu até gostaria de saber a sua opinião para a gente estar finalizando o nosso podcast, que é a questão, por exemplo, das grandes tecnologias da IA que estão surgindo agora. Um monte de gente discute dizendo que a IA é ruim. Eu, que já passei dos 40, eu acho a IA uma coisa incrível. Por quê? Porque eu tenho um auxiliar que faz todo o trabalho pesado para mim. Só que eu tenho a noção de como utilizar a IA. Se você passa para um jovem que não teve o crescimento, a vivência para entender a IA, ele vai ficar sempre no raso. Ou seja, a nova tecnologia que surgiu não é ruim. A tecnologia não é ruim. O que falta é treinamento para as novas gerações. Aí a gente volta, Juliano, no começo da conversa, né? Na consciência individual e da sociedade sobre limites, né? Você tem trabalhos de escola idênticos hoje. Porque a busca no ChatGPT foi igual. Preciso de um trabalho de escola que conte assim, isso. Busca igual, trabalho igual. IA repete no meu laptop e no seu celular, o mesmo conteúdo ele manda para mim e para você se a gente fizer uma busca parecida. Sim, porque a base e o prompt foi o mesmo. Ou seja, a capacidade intelectual. A IA pode gerar, sim, uma preguiça intelectual nas pessoas e ela não é boa por causa disso. Ela tem outros riscos envolvidos, como fraudes, por exemplo. Sim. Por outro lado, você consegue fazer cirurgia com inteligência artificial, né? Você consegue, na área do entretenimento, é brincadeira. Do dia tinha show com Fred Mercury. Um holograma perfeito, com voz perfeita, com barulhos muito bem feitos. Enfim, é complexo. Eu não me arrisco a cravar se é bom ou se é ruim. Eu acho que é uma realidade que a sociedade tem que olhar para ela com uma visão muito ampla, 180 graus. Senão não adianta. É aquela escalazinha do odômetro do carro, né? Tá no verde, tá ficando vermelho. Tem benefícios, lógico que tem, mas também tem riscos. A autorregulação disso, eu não acredito em autorregulação para nada. Nada se autorregula. O capitalismo tá aí para provar. A autorregulação do capitalismo tem 1 bilhão de pessoas com fome no mundo. Não sei se isso é justo ou se não é justo. Não dá para lutar contra. Não dá para lutar contra a IA. É uma realidade. Vai estar cada vez mais avançada. Mas é preciso que alguns atores aí da sociedade civil tomem consciência e que principalmente a educação, quem lida com educação, universidades, governos, eduquem bem essas crianças e essas novas gerações, principalmente para os riscos da inteligência artificial. É maravilhoso. Não dá para lutar contra. Seria uma bobagem total. Mas é perigoso. Só que voltamos ao ponto inicial da nossa conversa, que é velocidade. Exatamente. A gente nem se acostumou ainda ao fenômeno das redes sociais e a gente já tem a IA vindo aí, a gente já tem os mundos virtuais vindo aí, a gente já tem cada vez mais a realidade virtual se impondo e isso mexe com a nossa realidade, mexe com a maneira como nós nos comunicamos. Eu vou contar aqui, vou confessar que usei o ChatGPT, eu uso todos os dias principalmente a pesquisa, ele é muito bom porque ele te dá uma referência bibliográfica sensacional daquilo que você pede. Eu tinha que escrever o 3º artigo idêntico para o mesmo cliente no espaço de 3 anos. Haja criatividade para você se transportar para a mente de um cliente, no caso é um advogado, que entende muito do assunto. O assunto não evoluiu, mas ele tinha lá um espaço para ocupar uma revista de direito e queria dizer alguma coisa. Falou, você não pode repetir esses 2. O que eu fiz? Peguei os 2 textos, joguei lá no ChatGPT, escrevi. Última. Com base nesses 2 textos, quero escrever um novo artigo dizendo a mesma coisa de forma completamente diferente. Demorou 3 minutos. Depois você só teve que revisar. Troquei algumas vírgulas, umas palavrinhas de lugar, ficou perfeito. Dá para dizer que a inteligência artificial escreve tão bem quanto eu. Ela utilizou a sua base. É isso. Então, Fábio, agradeço muito aí a nossa
sua participação no podcast, Legal, um prazer a enorme. mensagem que você deixou, inclusive a reflexão. Deixa uma última mensagem pro pessoal aí sobre essa questão da tecnologia e da comunicação antes da gente terminar. Gente, a velocidade que as coisas estão acontecendo é gigantesca. Mas lembre-se, tudo aquilo que sai da sua boca ou da ponta dos seus dedos é sua responsabilidade. Então cabe a nós tentar organizar melhor esse mundo maravilhoso, fantástico da tecnologia. Eu queria também deixar aqui um agradecimento muito grande para o IbraWork. O trabalho que é feito aqui, comandado pelo Thomas, realmente é de encher os olhos de todo mundo. A gente está muito mais próximo do outro lado do planeta do que a gente pensa, por causa de gente como ele, por causa de projetos como o Instituto Brasil-China. Muito, muito, muito legal, muito orgulhoso de estar aqui, viu, Juliano? Obrigado. Okay, agradecemos muito. Obrigado mais uma vez pela sua participação no podcast. Até o próximo.